Bom dia a todos, bem-vindos a esta conferência anual entre a Michael Page e o ISEG. Esta é a primeira edição através desta plataforma virtual, dada a situação atual em que vivemos e que também servirá um pouco como plano de fundo para as temáticas e aquilo que vamos falar hoje. Queria, em primeiro lugar, agradecer a todos os oradores aqui presentes e que aceitaram o nosso convite e também a todas as pessoas que se inscreveram neste webinar e que estão a ver e que espero que nos acompanhem até ao fim. Assim, eu começo por fazer uma breve apresentação, quer da Michael Page, mesmo muito breve, quer a nível pessoal, e depois, à medida que os participantes vão falando, se calhar faziam também uma breve apresentação e a empresa que representam. Relativamente à Michael Page, nós somos uma empresa de recrutamento, uma empresa britânica que tem 44 anos de atividade e está presente em 36 países. Eu, em concreto, sou o responsável pelo escritório do Porto, que tem toda a abrangência da região norte e centro do país. O meu objetivo aqui, no fundo, é ser moderador, mas como disse até anteriormente, que estivemos aqui 5 minutos à conversa, seria falar o menos possível. Por isso, quanto mais interativa e dinâmica for esta conversa, tanto melhor, e por isso eu também medirei a minha prestação quanto menos falar, e por isso quanto mais dispensável eu for. Então, se calhar começávamos já com as pessoas que vocês querem ouvir, e vou começar com a Patrícia, da Continental Advanced Antenna, e dei-lhe primazia por ter sido a última a ser convidada, e então foi este o critério. E queria perguntar-lhe, no fundo, como é que avalia o impacto dos últimos meses na performance das empresas e na vida dos colaboradores. E se acha que, de uma forma geral, as empresas portuguesas estão a reagir de uma forma eficaz, mesmo fazendo aqui um parênteses, que eu sei que a Continental não é uma empresa portuguesa, embora esteja cá em Portugal, mas não é uma multinacional, mas não portuguesa. Por isso, dou-lhe a palavra. Ok. E antes, Patrícia, bom dia a todos. Fazia uma breve apresentação. Eu estou com cortes, Carlos, desculpe. Estava eu a dizer que antes fazia assim só uma breve apresentação, que eu não a fiz, que é melhor cada um de vocês fazê-la. E depois, se quiser, eu repito a pergunta. Ok, pronto. Antes de mais, bom dia a todos e obrigada pelo convite. O Carlos estava a fazer uma brincadeira por ser a última a ser convidada, mas foi uma brincadeira entre nós, não há problema absolutamente nenhum, não há essas questões e, portanto, queria agradecer, é um privilégio poder estar aqui a partilhar com outros colegas experiências, no fundo, e situações que estamos todos a viver. Bom, meu nome é Patrícia Oliveira, sou responsável pelos recursos humanos e pela parte da comunicação aqui na Continental Advanced Antenna, é uma empresa, como sabem, multinacional alemã. As pessoas conhecem globalmente pela Continental Mabort, os pneus. Esta empresa tinha sido, nós somos Continental há cerca de quase 3 anos, anteriormente também era uma multinacional, era a Caprene Automotive, uma multinacional também alemã, e portanto fomos há cerca de 3 anos adquiridos, só para fazer aqui um enquadramento, pelo Grupo Continental. Produzimos neste momento o mesmo que produzimos enquanto Caprene, que é componentes de antenas para automóveis. E, portanto, não estando aqui a dar um enquadramento global, porque acho que conhecem a dimensão, mas em Vila Real somos cerca de 550, 560 colaboradores. E, portanto, e em Portugal, neste momento, somos 7 empresas, que totaliza cerca de 3.500 trabalhadores, como a Mabor, a Teves, a Lemers, a ITA, pronto, são várias as empresas, mas fazem 7 empresas ao todo. E, portanto, nós estamos aqui em Vila Real e agora a questão, Carlos, desculpe, era como é que reagimos, se bem me lembro. O impacto dos últimos meses na performance das empresas e da
colaboradores? E, por outro lado, como é que acha que as empresas portuguesas estão a reagir a esta nova realidade, com todas estas mudanças que vamos ver durante as próximas 2 horas? Pronto, nós, claro que temos uma estrutura muito grande e, portanto, por vezes temos alguma dificuldade pela dimensão em nos adaptarmos. Mas, de facto, esta pandemia, e posso contar aqui a realidade que nós tivemos, como eu acho que aconteceu e que eu vou vendo com outras empresas, de outros colegas, que fomos partilhando também, desde março, temos tentado ajustar-nos quase diariamente. Surgiu esta situação da pandemia. Em março, nós não chegamos a parar. Nós tivemos aqui uma redução de encomendas que, estranhamente para nós, só começamos a senti-la em abril, maio. Portanto, já falavam em março, abril, nós foi mais abril, maio, junho, que sentimos essa redução. E, portanto, o que nós fizemos foi tentar nos ajustar, tal como eu acho que todas as empresas, em maior ou menor escala, com uma solução de teletrabalho por um lado, que nós, se calhar outras empresas já praticavam, nós não, na indústria, e aqui em Vila Real não tínhamos essa realidade, portanto foi totalmente novo para as pessoas, mesmo ditas indiretas, portanto escritório, áreas de RH, financeiro, qualidade, não estavam habituados a esta realidade, trabalhar a partir de casa. Tivemos também algumas pessoas em layoff, mas nós não chegamos a parar. E isso é que foi o mais difícil de gerir, porque as encomendas nós exportamos para a Europa e um bocadinho para a China. A China, como vocês todos sabem, iniciou esta pandemia em primeiro lugar e, portanto, a Europa foi a seguir e, portanto, estava um bocadinho em contraciclo. Nós deixamos de vender para a Europa, mas já estava a retomar a China. E, portanto, o que nós fomos vivendo é não conseguimos parar. E, portanto, tínhamos um volume durante 2 ou 3 meses igual ao que tivemos antes da pandemia. Que impacto é que isto tinha? As pessoas estavam a trabalhar com todas as incertezas, que ainda hoje temos algumas, não é, em relação a esta pandemia, mas com muita incerteza e com algum receio. E, portanto, nós acabamos por criar eu acho que há semelhança de outras empresas, mais uma vez, dependendo da dimensão, uma maior equipa ou uma menor, mas nós temos uma equipa que reúne todos os dias para tentar avaliar aqui internamente se as medidas que estamos a adotar são suficientes para tentar evitar no futuro. Casos irão existir sempre, mas tentar evitar isso. E, portanto, eu acho que a maior dificuldade que temos sentido é gerir quase ao dia e, portanto, não conseguimos, eu diria, tomar decisões mais estruturais ou mais estratégicas. Neste momento não temos essa capacidade. Nós tomamos, se calhar, micro decisões mais operacionais, mais do dia a dia, e gerir esta incerteza, quer em termos de clientes, quer em termos de até saber com quantas pessoas contamos, porque nós hoje temos aqui 20 pessoas, agora os filhos vão para a escola e têm que ficar com os filhos. Portanto, esta gestão de manter o negócio e as encomendas sem falhar ao cliente com toda esta situação, esta gestão de incerteza é o que tem sido mais difícil e é o que tem sido prioritário para nós. Okay. Não sei se respondi, Carlos. Vou passar para irmos rodando ao António Pedrosa da Altri, apenas aqui pela questão de ser também uma empresa industrial e tentar perceber aqui um pouco que eu acho, e as outras pessoas depois, não é uma provocação, mas podem contrariar-me, mas pelo menos nas empresas industriais eu creio que foi mais difícil porque não é possível termos operadores em trabalho remoto ou em home office. E por isso, como é que conseguiram gerir todas as questões de segurança, a questão da motivação dos colaboradores e, acima de tudo, como dizia a Patrícia, a produtividade e não falhar a entrega aos colaboradores, aos fornecedores. Tudo bem, Carlos, obrigado, bom dia a todos. Quero agradecer em meu nome e em nome da Altri o convite, nos foi endereçado.
É uma honra poder participar e poder contribuir com colegas que estão a passar pelo mesmo que eu e que sentem as mesmas dores nas costas que eu. Portanto, eu estava a ouvir a Patrícia e estava a abanar com a cabeça porque, de facto, não é fácil. Mas, começando, o meu nome é António Jorge Pedrosa, sou diretor de Pessoas, Talento e Comunicação do Grupo Altri. Até há bem pouco tempo era diretor de Recursos Humanos, portanto, presumo que seja a mesma coisa. Mas, de facto, eu estou a trabalhar há 20 anos na Selby, portanto, não estou em teletrabalho, poderia estar, mas não estou porque temos aqui um regime de espelho, digamos assim, e que nos permite ir mantendo algum presencialismo, porque a indústria tem uma cultura muito presencialista, não é? Como eu estava a dizer, a Altri é conhecida, portanto é uma empresa que está cotada no PSI 20, atua na indústria, nomeadamente na produção da pasta e de papel, faz parte da indústria papeleira do país. Temos 3 unidades industriais, uma localizada em Vila Velha de Ródão, a Celtejo, outra em Constância, a Queima, e a Selby, na Figueira da Foz. Temos uma empresa florestal, a Altri Florestal, que está, no fundo, espalhada pelo país, portanto, mais um desafio, ter cerca de 65 pessoas espalhadas pelo país em pandemia não é fácil, e de facto isto não é muito simples contar em 5 minutos a história dos últimos 7 meses, mas eu começo por dizer que na última semana de fevereiro, no Carnaval, ainda estávamos nós a pensar que não chegava nada ao nosso país, nós já estávamos a deixar colaboradores em casa, que estavam a regressar de Andorra e de Itália, que tinham ido de férias de Carnaval, e nós já estávamos a telefonar às pessoas, a pedir compreensão delas, mas para não virem para dentro da empresa. Na semana seguinte saiu uma comunicação da administração com uma primeira versão de um plano de contingência, feito em tempo absolutamente recorde, e lembro-vos que o primeiro estado de emergência foi declarado a 18 de março e nós, nessa altura, já tínhamos 150 pessoas em teletrabalho, e é a indústria. Portanto, nós somos um grupo com cerca de 780 pessoas, mas conseguimos, de facto, graças já aos nossos colegas do IT, fundamentalmente, criar esta rápida agilização em colocar as pessoas em casa. Não é simples, porque nem toda a gente tem portáteis, portanto, viu-se aí alguns irem com os desktops por baixo do braço e com os monitores dentro da bagageira do carro. De facto, não foi sim, mas foi feito. Como é que nós nos adaptamos? Nós criamos um grupo de acompanhamento do plano de contingência com todos os diretores industriais, responsáveis de segurança, responsável de RH, e também um colega do Florestal que ajudava-nos de alguma forma a perceber como é que podíamos ir gerindo isto na mais distante, digamos assim. Mas desfazámos horários, adotámos teletrabalho, colocámos em equipas em casa, digamos, à espera, portanto, nós colaboramos 24/7, 365, ao fim de semana, sábados e domingos, portanto, tivemos que montar uma máquina administrativa de declarações, portanto, isto era uma espécie de fábrica de produzir declarações para as pessoas poderem circular, temos pessoas em vários concelhos espalhados pelo país, mas rapidamente focámos e decidimos que queríamos fazer 2 coisas, manter a saúde dos nossos trabalhadores e manter as operações. Era o segredo, digamos assim, era o que nos estava a mover, seriam estes 2 fatores. Não era só manter as operações, não adiantava nada manter as operações, com pessoas a trabalhar 24 horas seguidas, ou 12 ou 16, porque havia pessoas que estavam em casa. Com a vantagem de termos 3 equipas de enfermagem, portanto temos postos médicos, postos com enfermeiros a que trabalham 24 horas e com a coordenação, o apoio dos médicos do trabalho, mas com um contributo muito, muito importante do médico de trabalho da nossa empresa na Figueira da Foz, conseguimos rapidamente, nós reunimos todos os dias, temos, ao fim deste tempo, um plano de contingência que vai na versão 3, mas temos uma dezena de protocolos. Portanto, nós atacávamos por fatias. O elefante era grande, portanto, atacávamos por fatias. Temos balneários, temos transportes, temos cantinas, temos a realidade das pessoas que podem ficar em teletrabalho, outros que podem, mas não, nós precisamos deles aqui. Portanto, íamos atacando em fatias. E fizemos uma coisa fundamental, que é aquilo que eu aprendi, porque não temos doutoramentos em gestão de pandemia, aplicámos aqui uma estratégia de queijo suíço, começámos por rastrear toda a população com os primeiros testes serológicos, para percebermos onde é que estávamos,
e na altura do desconfinamento sentimos alguma preocupação quando começámos a ver. Basta ver as redes sociais, os nossos trabalhadores começaram a ir de férias e nós, bem, temos que fazer aqui qualquer coisa quando eles regressarem. Adotámos um protocolo digamos, de mandatório, que as pessoas tinham que fazer um PCR antes de entrar nas nossas instalações, tivessem uma ausência superior a 10 dias, igual ou superior a 10 dias, e toda a gente foi testada. É óbvio que o músculo financeiro que a Altri tem permitiu adotar estas medidas digamos, mais caras também, podemos dizer assim, mas obrigaram, de facto, conseguirmos estar neste momento na fase de estar a testar toda a gente com os testes rápidos, uma rotina periódica de estar com os testes rápidos da ABOT, de antigénio, e toda a gente, e digo externos também residentes, porque nós temos prestadores de empresas que trabalham connosco, não é trabalho temporário, são residentes, portanto estão sempre connosco em áreas de movimentação de madeiras, manutenção, carregamento do produto final, da pasta. Portanto, nós conseguimos, até à data, ir passando aqui pelo intervalo da chuva. Temos conseguido, com muito esforço, passado, não temos tido problemas, nunca parámos operações, nunca tivemos uma situação dentro das nossas instalações comprometedora, mas de facto o mercado reagiu. Numa primeira fase estávamos otimistas porque toda a gente foi comprar papel higiênico, eu ainda não percebi muito bem qual é o racional dessa decisão, mas reagiu. Nós produzimos pasta para papel, também dá para fazer tissue, não é? Dá para fazer papel higiênico, mas Já nos vai conseguir explicar daqui a eu não sei. Carlos, já tentei, já falámos várias vezes sobre isso, não consigo perceber, mas pronto, o ser humano tem estas idiosincrasias que é necessário às vezes darmos algum tempo para processarmos. E para terminar, até para não manipular, de facto, este ano não está a ser um ano mau para a empresa, mas de facto é um ano que nos está, digamos, a afetar os resultados, ainda que estimamos que consigamos apresentar resultados interessantes para os acionistas e para todos os stakeholders. Muito bem, muito obrigado. Agora passamos então à Cláudia, à Cláudia Romão, não para nos justificar o porquê deste aumento. Eu não sei também. Muito bem, eu também agradeço muito este convite, em nome também da Sona AMC, que estou aqui hoje a representar. Já não é a primeira vez, como já tinha partilhado, que venho aqui falar um bocadinho sobre este momento, este primeiro momento, e agora se calhar também falarmos um pouco sobre o segundo e aquilo que vai ser o futuro, não é? Sobre mim, um pouco sobre mim. Portanto, eu, neste momento, a nossa empresa tem 35 mil colaboradores, portanto, a Sona AMC tem não só aquilo que é o mais conhecido, não é? O Continente, o Modelo, o Bom Dia, mas também uma Note, uma Azul, uma Wells, Dr. Wells, portanto, tem uma dimensão muito grande em termos de retalho e de insígnias. Nós estamos organizadas, as várias responsáveis de recursos humanos têm cada um as suas áreas. No meu caso, eu tenho as áreas comerciais, as áreas que compram. Se nós pensarmos no supermercado, são todas as áreas que compram o produto, nomeadamente o papel higiênico, e também o não alimentar, portanto, toda a parte comercial do não alimentar, e que também em si as insígnias Note e Azul, e o e-commerce, que é também uma área bastante falada atualmente, com tudo isto. Isto sobre a empresa. Sobre a questão que levantou, as nossas realidades foram diversas. Tivemos muito no olho do furacão, no fundo, não é? E, portanto, a parte das operações manteve-se a trabalhar sempre, um bocadinho com a missão de alimentar Portugal, um bocadinho não, mesmo com a missão de alimentar Portugal, e, portanto, estas equipas foram os nossos heróis que não largaram o seu posto de trabalho todos os dias e tiveram que se levantar de manhã todos os dias quando nós estávamos a ficar em casa, não é? E, portanto, tiveram aqui um papel fundamental, não só as pessoas de loja, mas também a parte da logística. E portanto, as primeiras semanas foram semanas de tentar manter aqui a motivação das pessoas, não é? E garantir que todos os dias conseguíamos abrir a loja à mesma hora, continuar a ter o entreposto a funcionar, e portanto esta foi uma realidade muito específica, cerca de 30 mil pessoas, mas também tivemos uma realidade um bocadinho ao lado, que no fundo eu acompanhei até mais de perto, todas as estruturas, que são cerca de 6 mil pessoas,
que graças a Deus já tinham aqui alguma experiência no home office, porque nós já tínhamos um programa implementado e uma vez por semana já estávamos a trabalhar a partir de casa, o que significa que no dia 13 de março, uma sexta-feira 13, não me esqueço porque tivemos outra vez uma sexta-feira 13, que foi a 13 de novembro, em que o governo também decidiu alterar tudo, portanto foram 2 sextas-feiras 13 que vão ficar na história. Portanto, no dia 13 de março nós já tínhamos todas as pessoas em casa, com o computador a funcionar, com a VPN a funcionar, portanto, porque já tínhamos essa experiência, não é, no fundo, portanto tivemos essa sorte, e esse não foi o nosso obstáculo. Eu acho que o nosso obstáculo foi garantir que as equipas que estavam em casa conseguiram procurar novos fornecedores de massas, porque a Itália estava a fechar, conseguiram procurar ou manter aí, nesse caso, o fornecimento das massas, da farinha, porque as pessoas começaram a fazer muitos bolos em casa e, portanto, de repente não tínhamos farinha ou açúcar, ou conseguimos ter produtores nacionais para nos dar resposta a todas as necessidades, não é? Porque de repente tínhamos as fronteiras a fechar e, portanto, estas equipas tiveram que fazer aqui um trabalho imenso das máscaras, do álcool gel, do papel higiênico, de tudo isso. Portanto, houve aqui um primeiro momento, um trabalho imenso. O não alimentar teve que se reestruturar e tudo o que vinha de fora tivemos que travar uma série de coisas e reestruturar-nos, porque a prioridade tinha a ver com o alimentar, obviamente, não é? E portanto houve aqui uma reestruturação muito das equipas e foi ali o primeiro, segundo mês muito dedicado a isto. Depois o e-commerce também muito forte, não é? Praticamente nós tivemos aqui uma revolução, fizemos aquilo que era suposto fazer em 2 anos, conseguimos fazer ali em 2, 3 meses, não é? Uma mudança muito, muito, muito grande. O nosso apoio foi sempre muito perto das operações, tendo em conta os horários de trabalho, tendo em conta, nós criámos aqui uma equipa de segurança, segurança operacional, de saúde operacional, ocupacional, peço desculpa, que montou aqui uma linha, quase como a nossa linha do SNS 24, portanto, que fazemos a rastreabilidade de todos os casos, em que acompanhamos cada um dos casos, com uma política muito, muito estrita a nível das lojas, do acompanhamento também dos vários casos logo ao início, tentar perceber o motivo dos surtos que estávamos a ter, portanto, perceber que era nas pausas, que era na pausa em que os colaboradores iam fumar e trocavam o isqueiro, ou iam para o trabalho na mesma viatura, sem utilizar a máscara, portanto, no momento do almoço, portanto, tentar perceber os nossos focos e o que é que estava a provocar o aumento de casos, e, portanto, houve aí um acompanhamento muito perto de todas essas situações, e acho que, apesar de tudo, nesta segunda vaga nós estamos muito mais... já sabemos conduzir a moto, não é? Como um colega dizia, nós agora já sabemos conduzir a moto e já conseguimos controlar muito, muito melhor as situações, portanto, já sabemos, nessa primeira fase, muita coisa que nós não sabíamos o que é que se estava a passar, o que é que ia acontecer e, portanto, fomos gerindo conforme foi possível, mas acho que nesta segunda fase foi muito mais, já sabíamos muito melhor o que é que aí vinha e, portanto, as coisas foram muito mais bem controladas. Em termos do mercado, e não sei se depois podemos falar um bocadinho sobre isso, acho que o mercado mudou bastante. Vou perguntar-lhe como é que foi estas mudanças em termos de consumo. Agora, se me permite, vamos passar para as telecomunicações, para a Cristina do Saitel, e se calhar dava-lhe aqui a oportunidade também de fazer uma breve apresentação e depois coloco-lhe uma questão. Ok. Então, o meu nome é Cristina Cordeiro, sou responsável de recrutamento da Saitel Portugal. Sobre a Saitel, bem, a Saitel é uma multinacional, portanto, a indústria de contact center. Em Portugal temos 3.400 colaboradores. Ainda assim, este ano foi um ano de crescimento. Temos 4 contact centers,
3 em Lisboa, 1 no Porto, neste momento vazios, mas temos 4 contact centers e em Portugal trabalhamos como um multi-hub, o que significa que prestamos serviço a vários clientes em vários idiomas. Portanto, neste momento temos pessoas a trabalhar em cerca de 20 idiomas diferentes e 70 a 80 nacionalidades diferentes na empresa, o que é outro desafio desta empresa e desta área de negócio, que é, portanto, termos aqui uma grande variedade cultural em termos dos nossos colaboradores e lidarmos aqui com com um recrutamento que envolve aqui trazer pessoas muitas vezes do estrangeiro. Creio que não ouvi a minha pergunta. Estão 100% em trabalho remoto neste momento? A 100% não. Obviamente ainda temos pessoas nos nossos contact centers, mas poucas pessoas. Temos 97% das pessoas em casa. E nos contact centers tendemos a ter pessoas da estrutura de management. E temos uma estratégia também, como o António disse, o género de espelho ou de bolha, como sugeriu. Então a pergunta para perguntar-lhe se é possível realizar um processo de recrutamento, eu também deveria saber responder, mas hoje não estou nesse papel, se é possível realizar um processo de recrutamento de início a fim, de forma totalmente remota e pelos meios virtuais que temos e não existindo um contacto físico e presencial. E também quais é que são os desafios desses mesmos processos. Porque se calhar todos vocês têm perspectivas diferentes e podem participar, que é algo que do nosso lado também tem bastante interesse perceber se acham que é possível e de futuro também se isto vai mudar alguma coisa. Se calhar já são muitas perguntas, mas vai tudo dar ao mesmo. Certo. Bem, a nossa realidade já era um pouco essa, não é? Porque, obviamente, quando recrutamos pessoas que neste momento estariam a residir, portanto, em França, na Alemanha, o que seja, o recrutamento já era um processo remoto. Portanto, o que é que nós usamos? Usamos software de video call. E eu diria que aqui os principais desafios de fazer um recrutamento totalmente remoto são eu diria, bastante óbvios, é não termos aquela componente de termos a pessoa presencialmente e de poder perceber o comportamento não verbal da pessoa durante, por exemplo, uma entrevista. O que naturalmente, do ponto de vista de recrutamento, é sempre fundamental, porque, portanto, estamos a avaliar aquela pessoa ou perceber como é que a pessoa se enquadraria na empresa. Mas permite-nos usarmos o software e hoje em dia tornou-se tão comum, diria eu, nas nossas vidas usarmos até toda a panóplia de ferramentas que existem, seja Zoom, seja Teams, seja Hangouts, tudo o que existe. Eu diria que tudo o que existe em termos de softwares já todos experimentámos, ou pelo menos eu já os experimentei basicamente todos. E esses softwares obviamente ajudam-nos numa videochamada a perceber outro tipo, a enquadrar aquele candidato, a avaliar aquele candidato e a retirar também algumas ilações em relação ao que é a adequação do candidato à posição em si. De resto, em termos de testes, de assessments, portanto, da parte de avaliação, nós já fazíamos também numa forma remota, portanto, utilizamos uma plataforma de testes em que os testes são feitos remotamente enfim, com todas as questões que isso possa significar. Há pessoas que às vezes me perguntam como é que têm a certeza que é o candidato que faz os testes. Bom, obviamente que dá uma certa liberdade a um candidato caso queira caso seja o vizinho a fazer o teste, mas enquanto recrutadores também temos formas e mecanismos de controlar isso
nem que seja ao longo de todo o processo de recrutamento, de colocar questões ou de perceber, de enquadrar algumas respostas e alguns resultados do candidato verbalmente, de questionar então como é que correu este teste. Portanto, conseguimos contornar todas essas questões. Eu diria que, em termos do recrutamento, e creio que todos os colegas aqui também terão essa percepção, não é dos principais desafios. É possível fazer um recrutamento remoto. Acho que eventualmente há muitos desafios em termos do engagement do candidato, da forma como nós temos que alterar todo o contexto em como promovemos a empresa, como falamos dos fatores diferenciadores da empresa. Aí sim, em termos de recrutamento, acho que são grandes desafios. Ok. E ao nível do onboarding, já agora, o que é que acha que é mais difícil? O próprio recrutamento ou depois o onboarding inicial e as primeiras semanas? O onboarding, de facto, tornou-se aqui um grande desafio. Isto porquê? Porque envolve tudo desde o envio de equipamento ao colaborador. Também temos algumas situações em que o colaborador pode usar o seu equipamento pessoal, portanto é um bring your own device, mas na maior parte dos casos nós enviamos o equipamento ao colaborador. E a parte logística tornou-se um desafio, sim. Envolve muito também os meus colegas e teve que envolver necessariamente os meus colegas de IT. Criámos uma equipa específica para apoiar as pessoas na configuração dos equipamentos, na instalação de software, e embora tenha sido tudo simplificado, diria eu, ao máximo, como dizia a Cláudia, nós conseguimos fazer em algumas semanas ou meses o que teria demorado 2 anos a planear. Portanto, tornou-se algo bastante simples em termos de configuração de software e tentámos simplificar o máximo possível. Mas sim, é um desafio a parte técnica. E depois há outra parte que também se torna um desafio, que é a integração do colaborador, o onboarding do colaborador na empresa, ao nível de ter esse engagement com a empresa. Obviamente temos optado muito mais por conteúdos multimédia, por ter canais de comunicação muito abertos com as pessoas, ter os managers muito disponíveis em todos os softwares de comunicação que nós temos, porque fazer um onboarding presencial é totalmente diferente de ter uma pessoa em casa sem ter o contacto físico com os colegas. Mas as pessoas também se adaptam e temos visto que mesmo em termos das pessoas que são integradas na empresa, acabam por começar a relacionar-se, e as pessoas têm esse desejo de se relacionar umas com as outras, e seja através do chat, quando fazemos as formações, vemos que as pessoas começam a interagir, a perguntar coisas uns aos outros, até questões pessoais, portanto acaba por se dar esse fenómeno de integração muito naturalmente. Obrigado. Agora vou dar a palavra à Salomé de Barreira, da Dominos Pisa, e depois no final também, no final desta primeira ronda, se alguém discordar desta opinião da Cristina, que eu acho que, ou não quero condicionar, mas se alguém tiver uma visão diferente, porque temos aqui setores de atividade e negócio muito, muito distintos, voltamos a esta parte. Salomé, então dava-lhe a palavra. Já percebeu um pouco o modelo até aqui, e depois faço-lhe uma outra questão, está bem? Ok, obrigada, Carlos. Bom dia a todos e a quem nos está a ouvir também. Obrigada pelo convite e em nome da Dalfood, Dominos Pisa Portugal, obrigada, e é um gosto partilhar a nossa experiência de como é que o retalho de fast food se adaptou a tudo
a tudo isto, eu costumo dizer que os processos têm que ser todos fáceis, não é só fazer pizzas, mas a tudo o que nos acontece todos os dias. Nós temos uma estrutura, e ouvindo o António e a Cláudia, há muitos desafios que tivemos em comum. Portanto, nós temos uma fábrica em Portugal, portanto, temos um bocadinho a componente industrial. Temos 32 lojas que estão dispersas e, portanto, cada loja acaba por ser uma unidade de negócio com particularidades muito específicas, e temos a estrutura, a área corporate, que dá serviço a todas estas áreas. Em Portugal somos 650 trabalhadores, essencialmente na área das operações, e os desafios foram um bocadinho ao nível de cada uma destas unidades. Ok, muito bem. Olha, queria perguntar-lhe, vocês já tinham experiência, no fundo, pelo menos em termos de restauração, de entregas ao domicílio, muito do que aquilo que foram outras empresas que tiveram de se adaptar a novos mercados? Numa minha perspectiva, se calhar vocês não tiveram tanto, e para quem vê de fora, porventura o negócio até pode ter crescido. Queria perguntar-lhe se isto é verdade ou não, e desafios, ou o que é que tiveram de fazer também para vocês se adaptarem a esta nova realidade, porque se pensarmos no negócio da restauração e as entregas ao domicílio, houve um crescimento grande. Enorme, é verdade, sim. Esse foi o grande impacto na restauração. A globalidade dos negócios, para sobreviver, teve que se adaptar ao delivery, não é? Nós já estávamos em delivery, sempre estivemos, 70% do nosso negócio é em delivery, e, portanto, essa parte da adaptação ao negócio não aconteceu, porque do ponto de vista logístico já funcionávamos dessa forma. Tivemos aqui outros desafios mais de suporte à operação, e sim é o grande desafio. Portanto, as nossas lojas nunca fecharam, temos que garantir que o negócio está a funcionar. Não houve crescimento, mas também não houve involução, o que é importante, e, portanto, temos conseguido manter as lojas todas abertas, o negócio a funcionar. Fomos agradavelmente surpreendidos, e depois também será interessante ver a experiência da Cláudia, por alterações no comportamento de consumo. É muito curioso perceber que antes da pandemia... Desculpe, Carlos, não percebi. Estava a dizer, é a próxima questão que eu tenho para a Cláudia, assim também já me disse para ela se preparar. Ok. Interessante que antes da pandemia as lojas mais urbanas do centro da cidade eram aquelas que tinham melhor performance em termos de negócio. Atualmente as lojas mais afastadas dos centros urbanos, nas áreas de dormitório ou em zonas um bocadinho mais de interior, estão com uma excelente performance, e isso significa que as pessoas estão mais em casa a cumprir os confinamentos. E na realidade nós costumamos dizer que encomendar uma pizza permite-nos manter alguma emocionalidade nas relações familiares, e até termos alguns hábitos que antes tínhamos de ir jantar fora. Portanto, encomendar uma pizza é importante a esse nível. O desafio foi como é que vamos dimensionar o negócio, como é que vamos continuar a corresponder aos tempos de entrega, às questões da relação do cliente. Portanto, nós não sabíamos na altura como é que os clientes iam corresponder. Portanto, será que as quebras de vendas vão ser muito acentuadas? Será que temos que dimensionar as equipas? Como é que temos que fazer essa gestão internamente? E esse é o grande desafio. Nós somos um negócio que pode parecer muito fácil, mas do ponto de vista da rentabilidade, a gestão das pessoas, dos custos e de todo o suporte é fundamental para que as lojas se possam manter abertas, e, portanto, termos equipas ajustadas ao negócio foi fundamental. Isto trouxe-nos dois tipos de desafios. Por um lado, o recrutamento. E aqui eu concordo com a Cristina, que é possível sim continuar a fazer bom recrutamento online, mas quem faz o recrutamento não é o recrutador típico, também tem que melhorar as suas competências, e isto também é uma linha interessante do ponto de vista do recrutamento.
Depois, como é que a fábrica vai garantir, e aqui tivemos os mesmos desafios que a Cláudia mencionou, falava da questão da farinha, eu a lembrar-me das nossas discussões em março, será que vamos continuar a ter farinha para produzir massa? Esse era o grande desafio, como é que os nossos fornecedores se vão comportar, vamos continuar a ter matéria-prima básica, a nossa matéria-prima básica é a farinha para fazer massa, o tomate para o molho e depois os 2 produtos estrela, os cogumelos e o pepperoni, fundamentais para as nossas pizzas. Portanto, toda essa componente logística, teve aqui um trabalho muito, muito grande das equipas de fábrica, de logística e de compras para mantermos os negócios. Toda a parte depois de higiene e segurança no trabalho foi uma grande preocupação. Porquê? Porque nós produzimos pizzas que são entregues em casa do cliente, portanto, todas estas normas de higienização tiveram que ser muito mais reforçadas do que aquilo que já eram até então, e conseguirmos ter 600 pessoas a receber formação ao mesmo tempo continuamente, porque hoje vem um plano de contingência, amanhã altera-se uma regra, vamos poder deixar de subir a casa do cliente, como acontecia, tivemos 1 mês e meio em contactless, ou seja, eram os clientes que vinham à rua buscar a pizza, e portanto todas estas instruções têm que ser passadas aos trabalhadores de uma forma muito clara, objetiva e com a mesma linguagem para todos. E, portanto, montámos um sistema de formação em cascata para garantirmos que as coisas funcionavam, com um investimento muito grande em produção de conteúdos online e físicos para deixarmos à disposição das lojas, para termos as equipas todas alinhadas. E depois, certamente, há aqui um outro aspecto que todos viveram, mas que se calhar pode não ter sido tão evidente como na Domino's, que foi como é que controlamos o rumor e o ruído. Porque há um colega numa loja que teve um caso positivo. Porque houve um cliente que fez uma reclamação. Porque esta loja, afinal, não está a cumprir. Ou seja, garantir que as pessoas todas estão tranquilas a trabalhar, seguras, que se sentem seguras por vir trabalhar, porque na realidade as pessoas continuaram a apanhar transportes para irem trabalhar, e como é que sentem que a empresa lhes dá apoio a esse nível. Portanto, nós também montámos linhas de apoio aos trabalhadores, como nós dizemos, totalmente disponíveis para falarmos com a pessoa, perguntar como é que está a família, porque depois toda esta gestão é complexa, não é? As pessoas, maior parte manteve-se a trabalhar, mesmo nós nas áreas corporate nos mantivemos muito ativos e próximos das pessoas, mas cada pessoa tem em casa uma realidade que nós desconhecemos. Tem família, tem filhos que estão a estudar em casa, tem dependentes, pais, avós ou familiares que têm a seu cargo, e no nosso caso ainda há uma outra realidade muito permanente, que é uma grande maioria dos nossos trabalhadores tem um segundo trabalho. Portanto, não só tem que gerir a relação connosco, como tem que gerir toda a relação de trabalho que tem com outra empresa. Nós, felizmente, somos uma empresa muito ágil do ponto de vista tecnológico e, portanto, não levámos 10 desktops na mala do carro, mas já levámos os nossos portáteis. Tínhamos uma prática de teletrabalho muito grande e, portanto, esse desafio foi muito útil nesta fase para termos comunicações ágeis e, acima de tudo, um cuidado muito próximo com as pessoas para manter a tranquilidade das lojas a trabalhar e que as pessoas sentissem que havia aqui um apoio importante. Claro também que constituímos um grupo de trabalho, os planos de contingência, informação que está permanentemente a sair. Acho que todos vivemos muitas horas de trabalho e muito cansaço, que agora são úteis para esta fase que sabemos que vem aí, mas já estamos muito mais preparados para reagir. Mas, acima de tudo, nós temos a grande preocupação de tranquilizar as nossas equipas, porque todos os dias têm contacto com clientes. Todos os dias, e portanto o cliente tem que sentir segurança do nosso lado e as pessoas têm que estar muito seguras que estamos a fazer tudo o que é possível para que este impacto não aconteça. Muito obrigado. Liliana, bom dia. Queria ouvir também, pelo menos, a sua opinião. Liliana, desculpe, não disse que é da Milestone Consulting. E, no fundo, a opinião de alguém mais da
das tecnologias da informação, também a sua perspectiva, um pouco aquilo que acredito que tenha sido no vosso negócio, maioritariamente as tecnologias de informação trabalham ou já trabalhavam em home office, se isto agora ainda veio acentuar mais e um dia vocês estarão a trabalhar todos a partir de casa, e também por outro lado a questão da nossa perspectiva e dos indicadores que temos é que as tecnologias de informação foi e é uma das áreas que continua em crescimento. No fundo, perceber se aconteceu mesmo com vocês e também dar-nos a sua visão. Olá a todos, bom dia. Antes de mais, obrigada pelo convite. É um gosto poder fazer parte aqui do painel e partilharmos também algumas das nossas percepções e das nossas práticas também. Vou tentar responder a todas as questões que o Carlos me colocou. Se me falhar alguma, sinta-se à vontade, Carlos. Nós, sendo uma tecnológica, e se olharmos para as partilhas que os colegas de painel fizeram, há aqui algo comum a todas estas partilhas, não é? Os colegas do IT, ou os processos do IT, e como a tecnologia, como fomos obrigados a suportar-nos na tecnologia. Ou seja, já existia uma tendência para a transformação digital, para termos processos mais eficientes, para termos mais facilidade de acesso aos dados. Com a pandemia veio acelerar essa necessidade, e a implementação desses processos tornou-se mais do que um nice to have, tornou-se tem que acontecer, não é? E, portanto, esse foi e tem sido o nosso papel. O crescimento da área decorre muito daí, decorre também porque 99% do nosso trabalho é possível realizar de forma remota, com os desafios que tivemos e com os desafios que temos tido. Levar os desktops para casa. Desculpe aqui a provocação. Não precisámos de levar. Nós já fazíamos o nosso trabalho remotamente, mas com uma diferença que é muito importante, que é, antes nós trabalhávamos remotamente quando ou tínhamos uma necessidade mais familiar e, portanto, precisávamos trabalhar em casa, ou porque queríamos estar focados e trabalhávamos em casa, e, portanto, trabalhar em casa significava trabalharmos de forma mais eficiente, um dia por semana ou um dia por mês, e era uma escolha. E neste momento deixou de ser uma escolha e fica obrigatório. E, portanto, ficando obrigatório, traz aqui uma série de desafios que têm sido esses os nossos desafios. Não, os obstáculos que temos encontrado, e neste sentido, sentimos que somos uns privilegiados, não têm sido tão focados na questão do negócio ou das dificuldades em termos de alimentar um negócio, mas sim de conseguirmos manter o engagement, manter a motivação e, sobretudo, a saúde física e, sobretudo, a saúde mental das nossas pessoas. Portanto, tentando responder ao Carlos, nós temos ajudado os nossos clientes a terem processos mais eficientes, que os facilitem na sua operação, que garantam que as suas infraestruturas dão suporte à nova realidade, e suporte e segurança também. Portanto, os nossos clientes continuam a considerar que é uma área essencial de investimento para também conseguir manter as suas operações e serem competitivos também. Quanto aos desafios que nós temos em contrato, como dizia, enquanto que antes nós tínhamos já uma política de flexibilidade e, portanto, este trabalho remoto, em que nós trabalhávamos de forma remota quando assim o desejávamos e, portanto, sendo uma tecnológica, nós estávamos preparados em termos de infraestruturas, em termos de plataformas, para esta mudança. No entanto,
não estávamos preparados para o impacto que este trabalho remoto obrigatório a 100% tem ou pode ter naquele que é o nosso bem-estar e naquela que é a nossa saúde mental também. Ok, muito bem, muito obrigado. Feita esta primeira ronda, eu queria deixar uma pergunta geral, não vou direcioná-la a ninguém e queria, ou no caso de quererem participar, que é algo que, no fundo, que me preocupa também, a nós enquanto empresa, que é, sentimos que com esta nova realidade, principalmente nos últimos meses do trabalho remoto, que sentimos que as pessoas perdem alguma identificação, algum compromisso e cultura com a empresa. Queria que vocês partilhassem as melhores ideias, best practices, em termos de manter a identidade e conseguirmos manter a cultura da empresa, mesmo quando as pessoas estão em casa. Posso partilhar, Carlos? Sim. Carlos, eu acho que a cultura não é física, não é? Portanto, ainda que os nossos... E falo na nossa experiência, estando quase a 100% em teletrabalho. Mas a cultura não é física, a cultura nasce aqui ou reforça-se aqui com a série de ações. Eu acho que o que está na base e o que tem estado também na nossa base das nossas práticas é a comunicação. Comunicação, comunicação, comunicação. Comunicação e transparência em todos os processos, de podermos dizer às pessoas o que é que estamos a fazer, como é que as vamos apoiar, que estamos aqui para apoiar em todos os âmbitos. Criámos aqui alguns programas de gestão, depois de as escutar, que é importante, escutarmos as pessoas, o que é que elas preferiam, o que é que elas sentiam, quais eram as suas principais dores, e fizemos aqui uma série de programas de gestão de bem-estar, de gestão de stress, de acompanhamento psicológico e, portanto, acho que na base disto está a comunicação, sem dúvida. Também posso partilhar, e estou totalmente de acordo com a Liliana. Peço desculpa, não sei, Carlos, não sei se... Não, avance, Cláudia. Ok. Eu concordo inteiramente com a Liliana, eu acho que... E pensando um bocadinho no futuro, eu acho que nada vai voltar a ser o mesmo, não é? Portanto, nós vamos ter aqui provavelmente modelos mais híbridos entre trabalho no escritório e trabalho a partir de casa. A comunicação vai ser fundamental e durante este período também mantivemos muito essa comunicação com os nossos colaboradores, desde newsletters sobre a própria pandemia, desde newsletters sobre o tema da saúde mental, o acompanhamento que nós fizemos com as nossas equipas junto dos nossos colaboradores, tentar perceber exatamente quais são os colaboradores que por vários motivos, não é? E isso já acho que foi a Salomé que referiu, todos nós somos pais, filhos, netos, sobrinhos e, portanto, todos nós à nossa maneira vivemos este período complicado, não é? E, portanto, esse apoio é fundamental. Temos programas de apoio também a todos os níveis, desde económico, de saúde, mental, tudo. Portanto, um programa específico que ajuda os nossos colaboradores. Já fizemos um evento, o nosso evento, e pela primeira vez nós conseguimos juntar todas as pessoas, porque nós somos muitos. Não juntámos todos, mas juntámos até às chefias. Portanto, mais de 6.000 pessoas estiveram online nesse evento. E, portanto, nós conseguimos transformar, não é, esta relação, nesta relação mais digital e mais à distância, sem nunca estarmos longe. Portanto, é um bocadinho o nosso mote, que é sempre juntos, apesar de à distância. Não quer dizer que no futuro não possamos estar juntos, e vamos estar, obviamente que sim, e essa parte da presença, de nos vermos e de estarmos juntos também é muito importante. E temos que continuar, e pensando, por exemplo, em modelos mais remotos, e porque nós já estamos a trabalhar nesse sentido, e ter equipas que não necessitam de estar fisicamente no escritório para fazer o seu trabalho, temos que criar momentos mensais, quinzenais, bimensais, o que seja, em que essas pessoas vão ao escritório e que não estão lá para trabalhar, estão lá para
para a criação de dinâmicas, no fundo, para que as pessoas possam estar mais perto e que possam viver essa cultura. Por isso acho que vamos viver aqui um mundo um bocadinho misto. Vou ouvir mais uma opinião sobre este tema e depois passamos ao seguinte. Eu ia partilhar faz favor. Não, eu só ia partilhar. Obrigada, Patrícia. Que na Dominus, desde o primeiro dia, porque temos uma estrutura muito flat e isso também nos dá muita flexibilidade, mantivemos as rotinas que tínhamos físicas de grupos de trabalho, de reuniões, de pausas para café online. E, portanto, claro que fisicamente nós estamos juntos, mas essa proximidade manteve-se, pelo menos para as pessoas da estrutura, e temos muito o hábito de trabalhar numa lógica de projeto e equipas multidisciplinares e, portanto, o contacto entre departamentos manteve-se. Com as lojas, que é sempre a nossa grande preocupação e onde estão a maioria das pessoas e que podem sentir esse distanciamento com as estruturas centrais, ativámos aquilo que nós chamamos as visitas e as reuniões nas lojas, porque todos os departamentos têm sempre trabalho que fazer com a estrutura de operações e, portanto, mantivemos essas rotinas de ir às lojas, até porque há aqui uma mensagem muito importante e uma preocupação que temos que ter em organizações em que uma parte da estrutura se mantém ativa a trabalhar, não está em teletrabalho, que é mantermos os princípios da igualdade, naquilo em que se pode manter essa igualdade, e não haver o sentimento de que há equipas que são privilegiadas ou protegidas e que podem ficar em casa e outras que estão a trabalhar e que podem mais facilmente contrair Covid, não é? Portanto, nós, nas estruturas centrais, mantivemos esta política de continuar a ir às lojas e ter esta proximidade com as pessoas. Claro que vai ser tudo diferente a partir daqui, mas vamos ajustando. Patrícia, força. Pronto, não, só para, eu não vou dizer nada diferente, aquilo que a Salomé, a Liliana e a Cláudia disseram sobre este ponto, eu concordo plenamente e foi também o nosso sentir. De facto, agora começando da Salomé, que mais recente, este sentimento de equidade, por exemplo, nós vivemos muito isso, que era porque é que vão uns, claro que no chão de fábrica não é possível, mas ninguém vai fazer antenas em casa, mas porque é que vão umas áreas para casa e nós somos daqueles que levávamos o desktop na mala do carro, porque não havia uma política e esta situação toda está a impulsionar para que haja, mas não havia, era tudo novo, não havia este conceito do home office aqui. Aliás, inclusivamente era visto com alguma resistência, o home office é qualquer coisa que estão em casa e é difícil de controlar, ainda há muito aqui a mentalidade que eu controlo a minha equipa, se estiver com ela, julguei ela fisicamente e a vê-la. E, portanto, este sentimento que a Salomé falava foi muito trabalhado pela comunicação, porque é que vão uns e não vão outros, porque é que fomos aqui pessoas, de alguma forma, com maior risco e outros são dito de elite e vão para casa. E, portanto, tentamos combater isso e mesmo a equipa de direção manteve-se aqui, só houve um período muito curtinho em espelho, mas manteve-se aqui para passar também um bocadinho a mensagem de que aqui também era seguro, aqui também existiam os testes rápidos que adquirimos e que aplicamos às pessoas, que tínhamos uma série de cuidados na cantina, que é um sítio de maior risco, na zona de fumadores, portanto, aqui era um sítio também seguro, não era só em casa. Quanto à cultura, eu achei curioso a designação, até notei aqui da Liliana, de facto a cultura não é nada física, portanto a cultura ou a empresa tem ou não tem, ou está enraizada ou não está enraizada, não é? E, portanto, não é o facto de estarmos fisicamente longe que vai pôr em causa uma cultura. Agora, há um conjunto de estratégias, de facto, que temos que ter de proximidade, apesar de estarmos fisicamente mais distantes, nomeadamente aquilo que acho que todos vamos acabar por dizer, que é a comunicação. Foi a área com maior atividade e cuidado por parte mesmo da Direção-Geral, foi a comunicação, e não só uma comunicação de proximidade, objetiva, direta, honesta. Nós temos também uma newsletter sobre, não é só sobre o Covid, mas situações que estão adjacentes, nomeadamente o apoio psicológico, o apoio que se pode dar. Houve um período em que os filhos netos estavam em casa e de que forma é que podíamos gerir isto ao mesmo tempo de estarem a trabalhar, e portanto houve
a comunicação, de facto, eu acho que é aqui um denominador comum, independentemente aqui das empresas que estão aqui neste painel. Eu acho que esta comunicação, das pessoas perceberem o propósito, porque é que nós fazemos algumas coisas e não outras, e de proximidade, de frontalidade, eu acho que pelo menos aqui nós sentimos que houve uma evolução e foi de facto muito importante para gerir toda esta situação até agora. Obrigada, Carlos. Oh, Carlos, faço só 2 apontamentos. Aliás, estamos todos de acordo, portanto, passamos todos pelas mesmas realidades, mas faço só 2 apontamentos mais para reforçar as mensagens que os colegas já passaram, que tem muito a ver com aquilo que nós chamamos cá que foi o Covid dizer. Havia o Covid e havia o Covid dizer. Portanto, e de facto foi muito difícil. Exatamente. A gestão disso foi bastante complicada e aí de facto foi essencial os nossos profissionais de saúde, os que estão nas nossas fábricas, porque eu posso estar a dizer uma coisa certíssima sobre a gestão de pandemia, mas se não for médico, os trabalhadores ficam sempre um bocado desconfiados. E acreditam muito nos profissionais de saúde, portanto, pelo menos na nossa experiência, foi uma chave absolutamente essencial na tranquilização do Covid, digamos assim. Depois, esta questão muito pertinente que foi tocada agora pela Patrícia e que eu também senti na indústria, que é a questão do teletrabalho, as pessoas estão lá em casa no sofá, a ver televisão. Até há bem pouco tempo havia muito preconceito. Fora dos grandes centros, fora de empresas de serviços tecnológicas, na indústria havia algum bocado de preconceito. Portanto, temos que falar claro, não estar aqui com Rodriguinhos, a dizer que não há. Há muitos trabalhadores que trabalham por turnos, que olham para as pessoas que estão em casa com o computador como estando de férias. E o exercício que nós tivemos que fazer aqui foi fazer a tal história do espelho, vai, vem, 15 dias, testa antes de entrar, para que as pessoas percebessem que de facto não se consegue produzir antenas nem pasta de papel, digamos assim, em casa. Uma caldeira tem uma altura de um edifício de 30 andares, portanto não dá para levar para casa, não é? Para fazer pasta de papel. Mas, por exemplo, há que dar sinais que aqui era seguro e as pessoas sentem-se mais tranquilas nas nossas empresas, provavelmente, do que andar em qualquer espaço mais fechado, digamos assim, e sentiam-se tranquilas aqui. Queria só partilhar convosco uma coisa muito interessante, quando falaram que faltava farinha e não havia farinha, depois as pessoas queriam fazer e não vai haver farinha, nós também dávamos comendo que nos faltasse a farinha, que era a madeira. Portanto, nós tínhamos que garantir as operações, mas tínhamos que garantir que a madeira continuava, o eucalipto continuava a chegar às nossas 3 fábricas. E imaginem as pessoas a transportar, os motoristas, as empresas prestadoras deste serviço a transportarem madeira para as nossas fábricas e não há um café, não há um restaurante, não há nada aberto onde se possa parar e comer. Portanto, uma coisa muito simples que fizemos, por exemplo, durante bastante tempo, foi quando os motoristas com 3, 4 horas de transporte, 2, 1, conforme a distância da fábrica, era quando chegavam às nossas instalações, tinham um mini almoço ou um mini jantar preparado para eles, e não eram nossos trabalhadores, portanto eram parceiros. Portanto, e os nossos trabalhadores, vendo este tipo de atitude da empresa, sentem um orgulho enorme, e lá está, não é físico, sentem um orgulho enorme daquilo que a empresa está a fazer. Não há amor à camisola, há um outro tipo de amor agora, há um contrato psicológico, digamos assim, que se reforça com as pessoas dizer assim, tu tens de ter orgulho de trabalhar aqui, tens que valorizar aquilo que a empresa está a fazer para garantir que, de facto, temos todos bem e de saúde. Só para terminar ainda neste aspecto, por causa do recrutamento, a nossa experiência aqui foi interessante, porque fizemos um processo de recrutamento totalmente virtual, para uma função nada virtual, que é motorista. Foi espetacular. O 3D é um choque, depois de fazer isto. Nós, quando fazemos estas coisas, aqui, por exemplo, parecem todos bonitos, têm todos um aspecto maravilhoso, mas o 3D é revelador, porque enquanto seres humanos nós procuramos a altura, procuramos o volume, procuramos as sensações, não é? Os cheiros e de facto consegue-se fazer tudo, consegue-se, só não se consegue fazer o teste da pinta, que é um teste altamente profissional que os técnicos de recursos humanos e recrutamento fazem, que é o teste da pinta. Mas correu bem no nosso caso e tivemos um onboarding de um processo de recrutamento que começa com, inclusive com a Michael Page, não é? Começa com todo o processo de quase pessoal, de entrevistas, e depois o onboarding era de máscara ou por Teams.
e de facto é um desafio gigante, foi um desafio gigante, e eu queria partilhar isto com os colegas, porque de facto eu estava a ouvi-las e estava a sentir exatamente o que eu senti exatamente o que elas sentiram, portanto queria só partilhar estes pequenos episódios. Eu vou aproveitar agora para fazer, e também para ser um pouco mais dinâmico com quem nos está a ouvir, e colocar aqui uma questão, se calhar aproveito e coloco a questão à Cláudia, e uma questão da Ana Vilela, e desde já agradeço, Ana, pela questão que eu vou passar a ler. Eu estou aqui armado em geek com 2 computadores. Ora, que é se implementaram alguma estratégia para contornar a sensação de invasão e espaço familiar, uma vez que hoje em dia é o nosso espaço de trabalho. Cláudia. Esse é um ótimo tema que eu acho que todos nós passamos, passámos a viver e a trabalhar no mesmo espaço físico, não é? Eu acho que houve muita preocupação com as equipas e isso foi feito de uma forma um pouco informal no início, porque ainda nos estávamos a adaptar. Portanto, acho que as várias business partners, portanto, junto das equipas, fizeram isso de uma forma um pouco informal. E depois, através das tais newsletters, começaram a sair umas que foram completamente transversais à organização e outras até que surgiram de uma forma natural dentro das equipas. Nós começámos a partilhar conselhos, boas práticas, exemplos de como lutar por essa sanidade mental, não é? E para nós mulheres, levantar de manhã, maquiar e vestir como se fôssemos sair de casa, por exemplo, que acho que é uma boa sensação. Vestir o fato de treino todos os dias não é uma boa sensação. Tentar cumprir com alguns horários na medida do possível. Eu tenho que confessar que houve dias que comecei a trabalhar às 8 da manhã e era meia-noite e ainda estava a trabalhar. Graças a Deus não foram todos, mas houve ali momentos muito críticos e isso aconteceu comigo como aconteceu com todas as equipas, não é? Ter momentos para estar com a família virtualmente. Portanto, passámos todo esse tipo de boas práticas, partilhámos entre nós, entre as equipas, fotografias, receitas, os desafios TikTok, sei lá, acho que houve ali momentos de tentarmos definir algumas barreiras entre o pessoal e o profissional, que acho que ainda hoje continua a ser difícil, não é? Eu, muitas vezes estou a trabalhar às 6 da tarde e de repente a minha casa vira ao caos às 6 da tarde e eu tenho que fugir para o quarto muitas vezes porque não consigo continuar as reuniões. Acho que cada equipa depois foi encontrando também a forma de garantir tudo isso. Ok, muito obrigado. Cristina, uma vez que já está para eu tentar ser aqui equitativo no tempo para cada uma das pessoas, tem ou vocês implementaram algumas estratégias para que as pessoas também em casa não se sentissem invadidos, até porque todos, como já falámos, ligamos para os nossos colaboradores por as estratégias de comunicação ou pelas ferramentas de comunicação que temos, e para que quem está em casa não sinta essa invasão. Normal trabalho, não é? Sim. E sendo um contact center, ou seja, as pessoas estão em casa e estão a falar com clientes, não é? Portanto, eu diria que ainda mais complexo se torna. E às vezes nas redes sociais apareciam alguns vídeos de humor, de pessoas a tirarem o chinelo ao filho quando estão a falar com o cliente e a experiência é um bocadinho essa e é um grande desafio que as pessoas tenham um espaço onde conseguem estar mais isoladas a comunicar. Sobretudo também para pessoas que vêm do estrangeiro. Nós continuamos a ter pessoas que vieram do estrangeiro, mesmo num cenário de pandemia, que ficam em alojamentos temporários ou que alugam uma casa temporariamente. E é com certeza um grande desafio para as pessoas. Mais uma vez, o que nós fizemos, e acho que é aqui o padrão comum
é a comunicação, de facto. Houve muita partilha de boas práticas com as pessoas. Eu acho que as pessoas e as empresas também vão ser cada vez mais desafiadas a pensar no bem-estar psicológico dos colaboradores. E acho que continua a ser um desafio. E ainda não chegámos aqui ao maior desafio com esta segunda vaga, que eu acho que do ponto de vista psicológico vai ter aqui muitos desafios para todos nós, mas de facto lá está, é partilhar com as pessoas aquilo que são as boas práticas, como dissemos, as pessoas terem bem definidos aquilo que é o seu momento de trabalho, aquilo que é o seu momento de lazer ou de estar com a família, mas não há de facto soluções mágicas para isto quando depende também muito do espaço físico em que as pessoas estão, obviamente. Ok. Eu vou ter de voltar aqui novamente ao onboarding, apenas porque temos aqui várias questões relacionadas com o onboarding, no fundo o onboarding atual, como aqui a Ângela Santos nos está a dizer, virtual, e que neste processo atual, que ações específicas relacionadas com o facto de estarmos à distância foram desenvolvidas para integrar as pessoas novas. Salomé e Liliana, conseguem dar-nos alguns exemplos que tenham desenvolvido? Uhum. Olha, nós tivemos 2 casos curiosos, que é o onboarding de pessoas que vão para as lojas e, portanto, aí ele manteve-se inteiramente presencial, porque é um learning by doing, portanto, temos estratégias de formação no posto de trabalho, a pessoa aprende com os seus colegas e isso manteve-se exatamente igual. Tivemos que reforçar apenas tudo o que é a formação nas práticas de higiene, o contacto com os nossos técnicos de higiene e segurança no trabalho, mas também tivemos 2 integrações muito interessantes na estrutura, que funcionaram totalmente online, tanto o processo de recrutamento como o processo de onboarding, e só tivemos o 3D, achei curiosa essa figura do António, só tivemos o 3D umas semanas mais tarde. E esse foi um processo muito interessante, porque dentro de todas as equipas que participaram no onboarding, porque esse onboarding supunha reuniões com outros departamentos para a apresentação da empresa, a cultura, os projetos em comum, foram todos feitos de forma virtual e, portanto, também foi uma aprendizagem muito grande para os outros departamentos que estão a acolher pessoas virtualmente, e só passado uma semana é que houve um primeiro contacto físico com a organização, e essa aprendizagem de continuarmos a levar a emoção e a cultura da empresa para o virtual foi muito curiosa, e as pessoas que já estavam na empresa empenharam-se muitíssimo, eu diria até mais do que no onboarding físico, empenharam-se muito em acolher de forma calorosa e segura as novas pessoas, que hoje, ao fim de 2 meses, estão perfeitamente integradas na empresa, encontramos no escritório quando temos reuniões no escritório, e correu bastante bem. Mas eu confesso-vos que, do ponto de vista de People First, tenho sempre as minhas dúvidas e acho sempre que podíamos fazer mais e melhor para manter esse calor no onboarding, mas eu acho que é uma preocupação, é um defeito de profissão, acho eu, de que se não fizermos esses momentos físicos, perdemos aí qualquer coisa. É o slogan mais utilizado. É. Mas as coisas correram bem, adaptámos muito facilmente. Eu acho que os receios estão mais na minha cabeça do que propriamente nas pessoas que entram na empresa e naqueles que participam no onboarding. Liliana. Do nosso lado, nós, todo o processo mais operacional, portanto, mudou, não é? Tivemos que fazer, entregámos os equipamentos de trabalho, o kit de boas-vindas à Milestone, portanto, fizemos toda a entrega em casa. Nós tivemos, desde o início do teletrabalho, portanto, nós tivemos
nove entradas, portanto fizemos 9 onboardings, e o desafio inicialmente foi esse, e fizemos a entrega de todo o kit em casa das pessoas, e as alterações que fizemos no processo foi prolongarmos o período de onboarding. Ou seja, se anteriormente nós faríamos um primeiro dia de onboarding com os RH, e depois o colaborador era acompanhado depois pela equipa que integrava, nós nesta fase prolongámos aquilo que é o nosso onboarding. Ou seja, temos um programa que é o HR Buddy, em que há um colega da área de RH, uma colega da área de RH que acompanha, designada para acompanhar aquele colaborador durante o período de onboarding que foi alargado. Entretanto, criámos também um momento, porque já não existe o momento de visitarmos o escritório e de apresentarmos a pessoa a todos os colegas, portanto, reforçámos a comunicação em termos de, mais do que quem é que é aquela pessoa e o que é que vem fazer, é quem é que é realmente aquela pessoa. Portanto, mais do que vem fazer, quem é que ela é e o que é que ela vem trazer, quem é que é por trás da foto. Criámos também momentos do onboarding da própria equipa, ou seja, há um momento em que está a equipa toda junta para receber o novo colega e, portanto, as alterações foi sobretudo alargarmos o período, formalmente, claro, depois temos todos os cafés virtuais dentro da equipa, entre equipas, com os recursos humanos, mas foi sobretudo alargarmos o período, fazermos a entrega de equipamentos em casa e reforçarmos a comunicação, quer com as pessoas, quer entre as pessoas, as novas entradas com os colegas. Muito obrigado. Eu vou agora proceder a uma segunda fase, ou uma ronda de segunda fase de questões, e depois, se tivermos mais questões que estão a ouvir, tempo, voltarei a colocar para todos. Por isso, Patrícia, voltava a si e perguntava-lhe que previsões é que faz para os próximos meses e também que medidas é que a Continental adotou para, e com base naquilo que aprendeu, para os próximos desafios e para os próximos tempos. Sim, nós de facto fizemos, já definimos aqui, não percebi. Estava a dizer, olha que o Miguel está a ouvi-la. Não está, não. Está numa reunião. Não, mas de facto, já que um dos colegas do painel disse, e é verdade, nós tivemos, todos nós, independentemente das funções e das empresas, uma capacidade e uma necessidade de aprender rapidamente com, vamos dizer, a primeira vaga, a primeira março-abril, pronto, e portanto hoje estamos, embora tenhamos muitas dúvidas, muitas incertezas, melhor preparados do que estávamos, e portanto eu vou dar um exemplo, nós temos a tal equipa de contingência, com o plano de contingência, que é revisto, claro que assim dia não, ou pelo menos validado, se faz sentido, se não faz sentido, portanto, e portanto a previsão é um bocadinho, como eu dizia no início, gerir dia a dia, continuar, eu acho que ainda tudo à volta do que tivemos a dizer, muito próximo das pessoas, as pessoas perceberem que nós, e é bom sinal, temos que continuar a produzir, mas que estando aqui é seguro produzir. E temos as nossas medidas, os acrílicos na cantina, as identificações mais visuais, porque percebemos que funcionava melhor, muita sensibilização a nível visual. Aqui, tal como o António dizia há bocadinho, o papel do corpo clínico foi fundamental. Ainda havia alguma resistência de falar com as pessoas e de estar aqui um bocadinho mais do lado da empresa. E, portanto, o corpo clínico foi muito importante nas sessões de esclarecimento. Nós fizemos sessões de esclarecimento para quem cá estava e presencialmente. Nós temos um auditório com cerca de 100 pessoas e, portanto, reduzimos para 45, julgo eu, permitimos que as pessoas assistissem e, paralelamente, via Teams, para as pessoas que estavam em casa. E fomos aprendendo que, se calhar, houve medidas que adotamos que não estavam a funcionar, de criar relação, mesmo estando distantes, nomeadamente sensibilizar as chefias para tentar não invadir e ligar às pessoas às 10 da noite,
para tentar respeitar a tal questão que falavam há bocadinho, entre eu estou quase a 100% em casa, e, portanto, mas tenho uma vida pessoal e familiar e estou a trabalhar e, portanto, é difícil de gerir. E houve uma sensibilização. Fizemos também alguns webinars com alguns parceiros externos, muito mais na área, não queria dizer do apoio psicológico, mas mais criar momentos de partilha, quer entre empresas, entre departamentos, quer dos diferentes departamentos. Mas houve, de facto, uma aprendizagem que vemos desde logo e tentamos aplicar para o futuro, que é a questão da comunicação. As pessoas, eu achei piada, e se o António não se importar, eu vou usar aqui, do Covid dizer e do Covid, adorei. Porque aqui há muito Covid dizer, porque às vezes sabe aqui o senhor aqui da portaria primeiro que há um caso do que nós próprios, e portanto não há caso nenhum. E há muito aquela questão de nós estarmos a esconder, não. E temos feito aqui, não sei se bem sucedido, eu penso que sim, mas estou suspeita, que é o comunicar não é dizer tudo a todos ao mesmo tempo. Não, há momentos, há filtros que têm que se fazer. Agora, tem que perceber que nós estamos, a comunicação que fazemos não é alarmista, é transparente, é honesta, é frontal, e isso é o que nós vamos levar para o futuro, Carlos. É tudo o que nós fizermos e vamos nos ajustando, que achamos que não correu tão bem, na melhor das intenções. Eu vou dar aqui um exemplo muito rápido. Eu não sei se são juristas a ouvir ou pessoas da área do direito. Nós fizemos com a boa intenção muitas ações, que agora, e até fruto de uma reportagem que se saiu num canal, por causa da questão da RGPD, houve muitas questões que nós, até fruto desta proximidade, tentar perceber com quem é que esteve e almoçou com quem, porque uma das habilidades nossas, das fragilidades, é a zona de fumadores e da cantina, ou era até termos os acrílicos, porque era o momento em que estavam sem máscara, e nós, aqui é obrigatório, eu não, porque estou no sítio fechado e isolado, mas as pessoas têm que estar de máscara. E muitas vezes a tentação, quer da equipa de higiene e segurança, quer da equipa de RH, é ligar à pessoa, porque conhecemos, porque há aqui uma grande proximidade, e saber com quem é que esteve, para nós rapidamente tomarmos ações, porque nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde está difícil de responder de uma forma como gostaríamos, tão ágil, e essa aprendizagem tivemos que fazer, porque para o futuro não podemos ser nós, e portanto tem aqui uma componente muito mais agora do corpo clínico, do médico, do enfermeiro, a mediar. E portanto isto para lhe dizer, o que nós muitas vezes fizemos com a boa intenção, sempre não deixar de produzir, mas as pessoas sentirem-se seguras, que vamos continuar a adotar se acharmos que funcionou bem, e o feedback das pessoas foi positivo e de segurança. O que nós achamos que não correu tão bem, que punha algum risco da empresa ou às pessoas. Recuamos, redefinimos, pensamos e mudamos. Ok, Patrícia, muito obrigado. António, passava a si, além de aconselhar a registrar a patente do Covid dizer. Não é da minha autoria. Isto é... mas eu recomendo que mudem o nome do grupo do WhatsApp para Covid dizer, que é o periquito, o gato, a vizinha que teve no café, aquilo é dantesco, é de fugir. Bem, eu estou a gostar imenso do que estou a ouvir. Eu às vezes senti-me muito sozinho durante estes meses, não foi? Senti muito sozinho, e pessoas a pedirem, a exigirem respostas, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista da gestão de pandemia, e nós sem respostas e sem ninguém a quem ligar. Portanto, eu hoje vou encher o peito de cheddar, estou-me a sentir com muito mais moral para mais 12 meses disto. Portanto, bora lá, vamos aguentar. Não, isto para dizer assim, quais são os desafios futuros? Olha, os desafios futuros passam, há pouco falámos de onboarding, e falámos de onboarding de trabalhadores, de frente, de loja, de operadores, de assistentes de administração, de um técnico aplicacional. Nós tivemos um onboarding de um novo CEO em plena pandemia. Portanto, eu não vou dizer como é que o fizemos, é segredo, está... Do CEO conseguem fazer de qualquer outra pessoa. Não, Carlos, eu troquei umas mensagens consigo agora, há pouco quando falámos, eu troquei exatamente depois do verão, e disse, pá, espera lá que chegou aqui agora um novo CEO, chegou em maio, sensivelmente, um novo modelo de organização, uma informação
a refazer uma reorganização e ao mesmo tempo tínhamos esta situação crítica, que esses são os desafios, de facto, que nós temos, são brutais. Portanto, andamos a falar de problemas das empresas há anos que o problema é a comunicação. Há anos. O primeiro diagnóstico que toda a gente fala, há um problema de comunicação, há um problema de liderança. Há anos, nem a Michael Page consegue resolver isto, já viu, Carlos? Há anos. Mas os desafios que temos para o futuro, de facto, são estes. Rapidamente. Sim, são nós, com a situação atual, pandémica, conseguirmos que o grupo Altri consiga atingir os objetivos a que se propõe, que são objetivos de desenvolvimento, crescimento das suas operações, tornar-se um grupo de referência na Europa e não só não só em Portugal. Naturalmente, com o compromisso que temos com os grandes valores da sustentabilidade, da desmistificação da nossa matéria-prima, do compliance, digamos assim, e do license to operate, portanto, para estarmos a cumprir com tudo aquilo que é legal, é esse, de facto. Mas há aqui um desafio que nós ainda não falámos, que é estarmos atentos já à comunidade que nos envolve. Portanto, como responsáveis ou profissionais que trabalham na área da gestão das pessoas, e da comunicação, todos os dias, eu pelo menos sou bombardeado com pedidos de apoio de IPSS, da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, do grupo dos tambores, toda a gente tem projetos que quer apoio. Portanto, nós fizemos de facto em colaboração com os nossos vizinhos, a Navigator, oferecemos um equipamento ao Hospital Distrital da Figueira da Foz, que era um equipamento de raio-x portátil, um investimento de 100 mil euros, portanto foi no imediato, numa altura muito crítica em que toda a gente se queixava da falta de meios. Reforçámos, no caso de Vila Velha de Ródão, um apoio muito imediato à Santa Casa da Misericórdia, porque viu-se perante a gestão sem EPIs, sem álcool gel, pronto, muito periclitante, e mesmo em Constância, através da disponibilização de equipamento informático a alunos carenciados, que se viram obrigados a ir todos para casa e a usar todos a mesma internet e o computador partilhado por todos, portanto acabamos. E eu acho que este é o desafio. Eu acho que os tempos que aí vêm são os nossos trabalhadores terem a percepção que o facto das nossas empresas estarem a trabalhar, tudo aquilo que estamos a fazer para estarmos a trabalhar deve ser um hino ao reconhecimento, ok? Se nós conseguirmos manter as nossas empresas operacionais, significa que vamos conseguir pagar vencimentos, pagar salários, pagar a fornecedores e o desemprego. E este é o grande desafio. Como é que nós conseguimos dizer isto aos nossos trabalhadores e às pessoas que influenciam os nossos trabalhadores? Nós temos perturbações, não vale tudo em estado de emergência, é óbvio, mas alerto para problemas que podem vir no que diz respeito a solicitações da comunidade, para questões de solidariedade e para, digamos, a necessidade de reforçar esta consciência junto dos nossos trabalhadores, junto dos sindicatos, junto das pessoas que têm responsabilidade, a tranquilidade que temos de ter e não nos pormos a inventar, porque estes tempos que se avizinham são tempos absolutamente imprevisíveis. A vacina não vai estar aí tão cedo, portanto, digam às pessoas, esqueçam lá isso, vamos continuar a proteger-nos com as medidas de prevenção, etc. Portanto, gerir as expectativas sempre num nível, para não termos frustrações, porque o problema é a fadiga. Temos que, de facto, ter muita atenção a estes níveis de ansiedade nos nossos trabalhadores, nas nossas equipas e estar muito atentos, digamos assim, às solicitações que nos vão chegar. Estes, penso, são os dois grandes desafios. Muito obrigado. Cláudia, não me esqueci de si, voltarmos pelo menos de que forma é que isto alterou os hábitos de consumo e todos nós nos lembrávamos pelo menos dos dias de atraso. Deixe-me permitir isto, já faço uma outra referência do Continente Online logo no início, embora tenha um carinho muito especial que as primeiras pessoas recrutadas para fazerem a entrega mesmo foram feitas por mim, mais 2 ou 3 pessoas, as primeiras foi no Continente Montijo, em 2009, por isso, além do carinho que tenho pela empresa, isto não é nenhuma crítica, foi o que foi, mas por isso queria perguntar-lhe toda esta alteração dos hábitos de consumo, do e-commerce também na empresa que representa. Pronto, eu acho que isto é senso comum, toda a gente sentiu isto. Nós, a primeira fase do assambarcamento, as primeiras semanas, o Continente Online multiplicou por 6 o número de entregas que estava a fazer. Acho que todos sentimos, não é? Os atrasos nas entregas, etc. E, portanto,
a partir de finais de maio, inícios de junho, os hábitos mudaram e, portanto, as nossas operações duplicaram. Portanto, nós tínhamos cerca de 7 operações de preparação de encomendas, neste momento temos 14 e temos várias já em preparação para arrancar. Portanto, houve aí um impacto imediato naquilo que foram as operações, não é? Carlos conhece bem daquilo que nós fazemos, os pickers e todas essas equipas. E, por outro lado, também houve aqui uma necessidade adicional, não é? De procurarmos parceiros alternativos, porque aqui o objetivo era conseguir servir o maior número de pessoas. Porque esse início, não é? foi muito caótico, nós não tínhamos mesmo outra solução. E, portanto, empresas que faziam transporte e que começaram a fazer picking e transporte e entregar aos nossos clientes, a Uber, a Glovo, portanto, todos os modelos que possam imaginar, nós testámos em curto espaço de tempo e colocámos em ação. Portanto, isso o primeiro período, vá lá. Depois a coisa estabilizou, mas estabilizou no dobro. E, portanto, as pessoas mantiveram e hoje podemos dizer que a operação duplicou em termos de e-commerce. Posso-vos dar nota também que, por exemplo, o fim de semana dos brinquedos, também multiplicámos por várias vezes o volume e também que no fundo o online está a trabalhar um bocadinho em Black Friday o mês todo, exatamente para evitar as enchentes nos supermercados e as compras poderem ser feitas com alguma tranquilidade através do online. Pronto. E o online teve que se reajustar. E reajustou-se não só na parte da operação, como também está a trabalhar em melhorar a experiência de compra do cliente, não é? Melhorar a usabilidade dos sites, quer no telemóvel, quer diretamente no site, e também a conveniência, portanto aqui procurar cada vez mais outros modelos que sirvam cada vez melhor, com melhores entregas mais rápidas e etc. E também um bocadinho de transversalidade, como falava há pouco, nós não somos só o continente, não é? E, portanto, temos a Note, temos a Wells, portanto, começámos a ter toda essa oferta mais disponível. Isto tem um efeito, portanto, que começa no nosso cliente, obviamente, mas que depois tem um efeito por ali fora. Tem um efeito nas equipas, tem efeito no recrutamento, tem um efeito na retenção e atração de novos colaboradores, tem um efeito num reskilling que já estamos a ter que fazer nas equipas, porque estamos a mudar perfis e estamos a contratar UX designers e digital project managers e, portanto, funções que estão a surgir cada vez mais, não é? E todas muito diferentes e que o mercado, e que é difícil de fazer essa atração desse talento. Como também é difícil fazer essa retenção, porque neste momento aquilo que estamos a sentir é que as organizações à volta ou se viram para o digital, ou pelo menos esta parte do retalho ou vira para o digital ou morre, não é? Como disse há pouco, os nossos planos do digital eram a 2, 3 anos e em 3 meses conseguimos montar, não foi tudo, mas conseguimos pôr a funcionar. Portanto, este é um bocadinho o impacto do consumo, aquilo que tivemos que fazer para conseguir dar resposta às necessidades, mas também o impacto que nós estamos a ter internamente na procura de perfis, em pensar na retenção, em pensar na atração e sempre em novas estratégias de encontrar aqui formas de continuar a servir o nosso cliente. Muito obrigado, Cláudia. Cristina, passava para si, também está relacionado com algumas questões que temos recebido. Embora também um tema que já abordámos anteriormente, que é o home office e o trabalho remoto. Se a Cristina acredita que nas suas equipas e na Cycle em concreto, se será possível no futuro ter 100% das pessoas a trabalhar remotamente, ou seja, vocês não terem escritórios físicos? Possível é. Se vai acontecer, julgo que não. Acho que vamos ter uma realidade eventualmente com um modelo misto, o que vai ser muito desafiante, porque significa que as pessoas estarão em casa e noutras circunstâncias estarão
no escritório, portanto, do ponto de vista logístico também bastante desafiante, mas eu creio que dificilmente conseguimos eliminar o componente de brick and mortar, tanto a parte presencial. Acho que podemos inventar novos modelos, sem dúvida. Acho que podemos, e é alguém que temos estado a pensar, que é a empresa fisicamente ter outro tipo de funcionalidades, de suporte ao colaborador. Nós já temos médicos nas nossas instalações, mas sei lá, as pessoas deslocarem-se à empresa para ter informação, para participarem em eventos, para outro tipo de benefícios, nem que seja mais apoio a nível de saúde, ginásio, sei lá, suporte à vida familiar, a parte de saúde mental, que já falámos. Estamos aqui a pensar também nessa reinvenção que pode existir do edifício e das instalações, mas acho que de futuro não vamos ter as equipas 100% em casa. Ok, o nosso tempo começa a aproximar-se do fim e eu estendi esta pergunta pelo menos para as empresas que podem trabalhar desta forma, não para o António e para a Patrícia, porque isso eu sei que não podem de todo. No caso da Liliana, no caso da Salomé e da Domino's Pizza também eu creio que não. Na Sonai, em algumas atividades, sim, por isso gostava de ouvir a vossa opinião. Se em algumas equipas ou equipas por inteiro, se acham que de futuro, que é uma questão que muita gente coloca, desta mudança de paradigma, eu concordo um pouco com a Cristina do que disse anteriormente, mas isso é a minha opinião, que nem devia dar, mas eu acho que nunca consigo não dar a minha opinião, mas de qualquer forma, Liliana, dava-lhe a primazia. Eu partilho aqui da perspectiva da Cristina e, portanto, se é possível, não é? Tanto que estamos hoje a fazê-lo. Se o queremos fazer, não. E quando digo se o queremos, é num todo, enquanto organização. Nós escutámos também as nossas pessoas e perguntámos-lhes, quando houver essa possibilidade, em que modelo é que elas gostariam de estar a trabalhar. E, portanto, temos aqui cerca de 80% das pessoas que nos dizem que gostariam de trabalhar no modelo misto, ou seja, irem 2 ou 3 vezes por semana ao escritório e o restante dos dias terem a possibilidade de trabalhar em casa. Muito provavelmente, e a evolução, e partilho da perspectiva da Cristina, será o escritório ter servir aqui muito mais outro propósito também do que ser o espaço só para trabalhar, não é? Ou seja, servirá muito mais para a partilha de conhecimento, na lógica também mais colaborativa, no fornecimento também, na provisão de alguns serviços, mas, portanto, concordo com a perspectiva da Cristina. Não deixaremos de ter o escritório, claramente. Cláudia, acha que é possível, no vosso caso, em algumas áreas? Pois, eu já tinha até partilhado isso, não é? Portanto, nós efetivamente fizemos aqui um teste, não é? Nesta fase, trabalhar 2 dias no escritório e os 3 dias a partir de casa, para tentar perceber as dinâmicas. Algumas equipas já começaram a trabalhar só remotamente, mas tem a ver com o trabalho em particular, não é? Há equipas que não podem trabalhar remotamente, como por exemplo equipas que estão relacionadas com a digitalização ou com o arquivo, vão trabalhar sempre no escritório. E portanto, eu acho que é possível ter este misto, não sei se 3 dias no escritório e 2 dias em casa. Acho que efetivamente há funções que podem trabalhar perfeitamente remotamente, mas que é importante, o momento de ir ao escritório continua a ser importante. Apesar da cultura não ser física, nós estarmos todos juntos, aliás, eu recordo-me, nós só voltámos ao escritório dia 7 de setembro, salvo erro, e foi um bocadinho, brincávamos um pouco, isto parece o regresso às aulas, porque estava tudo com uma felicidade enorme de se voltarem a ver,
das pessoas poderem beber café, porque há muita coisa que nós perdemos, não é? Nós efetivamente perdemos. Aquela conversa do corredor que não era para acontecer, mas que uma vez que passei por aquela pessoa acabei por falar com ela. Ou aquele momento para tomar um café, não é? Até porque eu acho que quando estivemos em casa, e também eu acho que é uma boa prática, é ter momentos para beber café com a equipa. Olha, agora vamos beber um café e não estamos a falar de trabalho. Porque é isso que falta um bocadinho na parte, quando estamos juntos. E depois, efetivamente, há partes do trabalho que são muito difíceis de fazer à distância, não é? Um brainstorming é difícil, não quer dizer que não se faça. Nós outro dia fizemos um evento que tem a ver com as nossas áreas comerciais e fizemos workshops, tínhamos 80 workshops com 800 pessoas ao mesmo tempo, a trabalhar em workshops e a trabalhar um pouco também em brainstorm. Tínhamos problemas que tinham que ser resolvidos, problemas práticos, não é? E conseguimos fazê-lo online. Mas, obviamente, que o presencial, o físico, o quadro em que nós vamos desenhando as ideias e os papelinhos que vamos utilizar, tudo isso é muito importante nesse tipo de exercícios. E também na criação de relações de confiança, não é? Quando pensamos, por exemplo, nas nossas áreas, nas minhas áreas em particular, que é de compra, não é? Em que nós temos os nossos buyers, a relação com os nossos parceiros é totalmente diferente digital, não é? É um bocadinho como o recrutamento, que é totalmente possível fazer online, concordo, não tinha dado a minha opinião, acho que é totalmente possível, nós já estamos a fazer mesmo a nível de loja, nas expansões da abertura de novas lojas, estamos a fazê-lo, mas há ali uma parte do físico que nos falta, não é? Que nos faz falta. Acho que uma vantagem, já agora só para concluir, uma vantagem do recrutamento online está também a preparar-nos para aquilo que aí vem, não é? E uma pessoa que não consegue fazer uma entrevista online dificilmente se vai adaptar. Para ter uma noção, neste momento e foi durante a pandemia, nós atribuímos telemóveis a todos os colaboradores, mesmo os de loja, e já fazemos coisas através do telemóvel. Portanto, o digital, esse não se vai embora de certeza e o facto de fazermos a entrevista digitalmente também nos permite perceber a capacidade que a pessoa que está do outro lado de mexer com essa parte. António, por fim, tenho uma pergunta para si, feita por uma pessoa que nos está a ouvir, mas que não se identificou. Se vamos ter, mas que me pediu que fizesse especificamente, se vamos ter de procurar desenvolver novas competências nos líderes e também nos colaboradores, além daquilo que avaliávamos até então ou que procurávamos. Seguramente. Seguramente, não tenho dúvidas que nós já tínhamos, no fundo, todos os profissionais que trabalham nesta área. No caso concreto, eu vou falar da minha experiência pessoal, mas penso que os colegas estão a rever. Portanto, tendo um plano estratégico para 3 a 5 anos, temos que o reequacionar. Mas os pilares não vão mudar. Portanto, a gente vai tentar atrair e reter talentos, seja lá o que isso for. Vamos tentar desenvolver competências dentro dos nossos colaboradores e vamos tentar desempenhar com elevada eficácia, entregando resultados. Portanto, estes são os 3 pilares da nossa estratégia. E é na parte do desenvolver competências que eu tenho que reconhecer que temos que repensar, por exemplo, se os nossos líderes estão preparados para gerir equipas à distância. Um dos grandes desafios que tivemos, portanto, já sabemos como é que é. Imagina uma equipa de 10. Eu, a certa altura, tinha os coordenadores locais numa reunião diária, era eu e mais 9 pessoas. E eu nunca fui presidente da Assembleia Geral de nenhuma associação, quer dizer, não sei muito bem como é que se faz ali 10 pessoas, como é que isto se vai, como é que eu vou dar espaço a todos? Sou pena da pessoa entrar muda na reunião e sair muda da reunião e não dizer nada. Portanto, e também não querendo embaraçar a pessoa de estar a convidá-la, a obrigá-la quase a falar sobre pouca coisa, porque pode não ter muita coisa para contar, então conta lá em relação àquele projeto. Não fiz grande coisa, porque estou à espera. Está a perceber o desafio, Carlos? O gerir pessoas à distância, que não tem uma supervisão direta todos os dias, que não há aquela presença física do chefe entrar por dentro do gabinete, então pá, o relatório, não sei o quê, então, vai obrigar a que nós tenhamos que incutir nos nossos líderes um estilo diferente que passa muito por
menos supervisão, dar mais autonomia, portanto, dar aqui não gosto de usar muito anglicismo, dar empowerment às pessoas, de facto confiar nelas, remunerá-las de maneira que elas sintam que a responsabilidade que têm é de facto recompensadora. E tem aqui uma questão que é, temos que nos deixar temos de falar claro, já não sei quem é que disse há pouco, comunicar não é comunicar, acho que foi a Patrícia, comunicar não é comunicar tudo ao mesmo tempo a toda a gente. Os líderes vão ter que saber comunicar, não podem dizer, isso é lá uma responsabilidade lá de cima dos recursos humanos, isso é lá em cima com eles quem são eles, não é? Portanto, temos que começar a demonstrar às pessoas que as pessoas têm que, e eu não sei como é que se desenvolvem competências de comunicação, não é com, principalmente com formações de, vai lá 8 horas e vem, que já vens diferente, isto ou se tem ou não se tem. A gente pode treinar muito uma mula para ser um cavalo de corrida, até pode ganhar algumas corridas, pode chegar ao pódio, mas nunca vai ser um cavalo de corrida. Portanto, temos que reforçar, de facto, estas competências que são absolutamente essenciais de dar aos nossos líderes, aos coordenadores das equipas, aos responsáveis das áreas funcionais, aos chefes de equipa e, por que não, diz ele, claro que sim, à primeira linha, que tem que começar a comunicar de forma diferente. Não vale a pena uns comunicados, umas reuniões presenciais, nós já estamos a fazê-lo. Estamos a implementar um projeto de melhoria contínua que nos obriga a comunicar de uma forma diferente do ponto de vista operacional. Portanto, é uma metodologia Kaizen, que a indústria automóvel, e penso que a Sonai também está muito bem familiarizada, portanto, funciona muito bem. E depois vamos em cada uma das áreas, na área da segurança, na área dos projetos, vamos pondo um bocadinho de cada coisa. E eu acho que os profissionais do futuro, aquilo que nos vai obrigar a refletir a nós, enquanto indústria, é que eu não posso pagar tanto como as empresas pagam em Lisboa e no Porto. Não é? Eu estou na Figueira da Foz, estou em Constância, como é que eu vou atrair jovens com estas competências que eu estava a dizer? Porque desenvolver, a gente vai apostar na formação, no desenvolvimento, isso não tenho dúvidas que vai ser fácil. O pior vai ser atrair as pessoas com estas competências que eu não tenha que estar a gastar dinheiro em desenvolvê-las, portanto, eles têm que as trazer. Portanto, eu não conseguindo pagar, eu tenho que ser suficientemente atrativo para trazer pessoas para trabalhar para a indústria. A indústria não é sexy, portanto, não é uma coisa muito sexy, trabalhar numa coisa que dita fumo, e não é muito sexy, os jovens não querem isso, portanto, eu estou cheio de inveja da Liliane e da Cristina, porque a malta quer toda trabalhar nas tecnologias e nos serviços, e os jovens não têm, de facto, estas competências que sentem-se como peixe na água, nos Teams, no WhatsApp, nas redes sociais. É possível estar aqui um jovem com 25 anos ao meu lado, fala comigo por WhatsApp, assim, pá, vem bater à porta, pá, vem aqui falar comigo, liga-me, pá, não é? E eu não sei de facto como é que isto vai conseguir gerir este confronto aqui de competências que nós precisamos para apresentar resultados e das competências que as pessoas atualmente têm e os que vêm, nós queremos acreditar que eles tenham, não é? Muito obrigado, António. Já foi um bocado confuso, mas acho que deu para fazer. Ficou satisfeita com a sua resposta, não tenho dúvida. Sei que nós estamos apertados de tempo, todos vocês têm agendas super ocupadas, não tenho qualquer dúvida, por isso não sei se alguém quiser acrescentar alguma coisa, senão eu agradeço muito a vossa presença, de terem dispensado estas 2 horas. As pessoas também que nos ouviram, que temos tido feedback muito positivo, por isso, das vossas prestações e das respostas que nos deram. Por isso, resta-me terminar e agradecer-vos. Por isso, obrigada. Bom dia. Muito obrigada também. Obrigada a todos. Bom dia a todos. Obrigada. Mantém-se firmes. Obrigada. Obrigada.